Esse vídeo ele é uma continuação da aula passada, então ele vai ficar no mesmo tópico, que é o tópico Sistemas Processuais, Persecução Penal e Princípios. Tá? Então ele vai se acumular no tópico 1. Tá? Bom, e na semana passada eu estava explicando o seguinte, deixa eu encontrar aqui, eu estava na introdução ao sistema, ao processo penal e aos sistemas processuais penais. Então, era essa tela que vocês tinham na semana passada. E nós fomos até aqui, ó, até acho que é a quarta lâmina, tá? Então, o que eu estava explicando na semana passada? Eu terminei a aula passada explicando a diferença entre sistemas processuais, entre um sistema processual acusatório e um sistema processual inquisitivo ou inquisitório. Então, um sistema processual acusatório é aquele em que eu tenho bem definidas as funções de julgar, acusar e defender. E essas três funções ficam sob a responsabilidade de instituições, de agentes diferentes. Então, não existe uma acumulação de funções numa mesma pessoa. Tá? Então, essa é a primeira característica do sistema processual acusatório, talvez a mais importante. E um sistema inquisitivo é um sistema em que uma autoridade ou um agente concentra em si todas essas funções, de modo que ele é ao mesmo tempo acusador, defensor e juiz. Então, a função dele não é propriamente garantir ampla defesa, mas investigar um fato. E com relação à pergunta qual o sistema que nós temos no direito brasileiro, eu respondi na semana passada que o nosso sistema é um sistema inquisitivo ou inquisitório na fase do inquérito policial, porque o delegado de polícia, ele concentra em si todos esses poderes investigatórios, e ele é um sistema acusatório a partir do momento que inicia a ação penal no Poder Judiciário. Então, a gente pode dizer que é um sistema que tem duas fases, uma fase inquisitória e uma fase acusatória. Tá? Então, isso é uma coisa que todos já devem ter entendido. Bom, o que acontece? Qual era a discussão doutrinária que havia até... ainda existe hoje, tá? Sobre o nosso sistema acusatório. O nosso Código de Processo Penal é um código de 1941. Então, era outra época, era outra Constituição, era outro cenário. Tá? E o nosso código, ele previa que durante o processo penal, durante a ação, o juiz teria vários poderes de ele mesmo tomar a iniciativa de provar algum fato. Então, por exemplo, ele ficou com alguma dúvida sobre algumas circunstâncias, ele manda buscar um documento, ele manda fazer uma perícia, ele decide se ele vai reinquirir uma testemunha ou até mesmo reinterrogar o réu. Isso, gente, sempre foi, vamos dizer assim, mal visto pelos doutrinadores que entendiam que o nosso sistema devia ser um sistema acusatório puro, em que o juiz não tomaria nenhuma iniciativa e ficaria paradinho ali, que nem inerte, sem ação nenhuma, para que essas ações dele, instrutórias, não favorecessem a acusação. Então, vamos dizer assim, essa doutrina que criticava o nosso sistema, os poderes do juiz, ela tinha base, sobretudo, em doutrina produzida por defensores, por advogados. Porque os advogados diziam o seguinte: quando o juiz resolve tomar a iniciativa probatória, significa que ele está em dúvida. Se ele está em dúvida, o dever dele seria absolver, porque no processo penal, na dúvida, se absolve. Quando o juiz começa a escarafunchar, a ele produzir provas, ouvir testemunhas, e o nosso código hoje ele permite isso,
Na verdade, ele está favorecendo quem? Ele estaria favorecendo a acusação. Bom, essa, vamos dizer assim, é a tese dos advogados, e que os advogados, então, diziam que o nosso CPP era um sistema neo-inquisitório, quase inquisitório, porque o juiz ele pode tomar medidas instrutórias. Isso é uma coisa, gente, que vocês nunca vão ver no cível. Numa ação cível, numa vara cível, vocês nunca vão ver o juiz tomar iniciativa probatória. Mandar fazer uma perícia, por exemplo, sem que as partes peçam. Ou mandar buscar um documento sem que as partes peçam. Porque no cível, vamos dizer assim, essa posição do juiz como parado, inerte, só agindo mediante provocação das partes, ela é mais nítida, ela é mais certa, entendeu? O juiz ele não toma iniciativas processuais. Agora, no processo penal é diferente, porque no processo penal vige um princípio chamado princípio da verdade real. Então, anotem esse princípio que a gente vai estudar ele hoje, o princípio da verdade real. Então, como o que tu está pedindo no processo penal é, vamos dizer assim, a sanção mais grave que tem no ordenamento, que é tu tirar a liberdade de uma pessoa, o juiz tem uma maior responsabilidade ao decidir. E é por isso que o nosso Código de Processo Penal atribuiu ao juiz, mesmo ele não sendo parte, alguns poderes de ação. Algumas coisas que ele pode fazer de ofício, sem que haja necessariamente um pedido das partes. Tá? Bom, então olha só. Vamos voltar ali. Mesmo antes da lei anticrime do ano passado, finalzinho do ano passado, dezembro do ano passado, havia vários princípios na nossa Constituição que indicavam que o nosso sistema era um sistema acusatório. Então, eu coloquei alguns aqui que eu vou trabalhar ponto a ponto com vocês na continuação da aula. O primeiro princípio que indicava esse caráter acusatório do nosso processo é a iniciativa exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público. Na aula passada, eu expliquei que o Ministério Público ele representa não um governo, mas a sociedade. Porque quem processa o criminoso não é a vítima, na maior parte dos casos. Quem processa quem comete um crime é a sociedade através de uma instituição autônoma chamada Ministério Público. E desde 1988, apenas o Ministério Público pode fazer isso. É apenas o Ministério Público que será o autor das ações penais. E é por isso que nesse semestre a gente vai falar tanto do Ministério Público. Tá? Não é porque o professor é promotor, mas é porque o processo penal todo ele gira em torno do seu principal autor, que é o Ministério Público. Tá? O promotor de justiça, no caso da Justiça Estadual, ou o procurador da República, no caso da Justiça Federal. Tá? Outro princípio que a gente pode dizer que tem a ver com o princípio acusatório, que é a necessidade constitucional de motivação das decisões. Isso aqui é uma exigência que tem a ver com a própria validade de uma decisão judicial. As decisões judiciais que não têm uma motivação, uma fundamentação, elas são nulas, de acordo com a nossa Constituição. Isso significa que quem vai decidir, o juiz, tem um dever de motivar. Ele não está ali simplesmente condenando por condenar ou absolvendo por absolver. Ele tem a obrigação de fundamentar. Além disso, nós temos também a isonomia processual. Isonomia significa igualdade processual. Então, não existe, gente, numa sala de audiências, uma hierarquia entre juiz, promotor e defensor. Ninguém é mais importante do que ninguém na sala de audiências, mas cada um tem uma função diferente. Então, o juiz não está acima do promotor nem do defensor. O defensor é tão importante quanto o juiz e o promotor também. Só que, por exemplo, quem
quem preside a audiência, quem dá o andamento da audiência é o juiz. O promotor não pode se atravessar, nem o defensor. Agora, o promotor tem prerrogativas também, assim como o defensor. Todos eles estão no mesmo plano. E isso significa que nós estamos diante de um sistema acusatório. Porque se fosse um sistema inquisitivo, então tu teria uma autoridade superior e todo mundo ia ficar de forma subalterna. Tá bom? Princípio do juiz natural, que eu vou explicar em seguida. Devido processo legal também vou explicar. Contraditório e ampla defesa e presunção de inocência. Isso aqui são todos os temas da aula que eu vou dar em seguida, ainda hoje, tá? Então eu vou um pouquinho para frente, tá? Bom, daí eu anotei aqui, gente, alguns aspectos que são controvertidos do nosso sistema acusatório. Eu disse para vocês, então, que o nosso sistema acusatório ele é extraído da nossa Constituição, mas que o Código de Processo Penal ele dá muitos poderes ao juiz. Então, eu selecionei alguns artigos aqui que reforçam essa minha afirmativa de que o juiz tem poderes instrutórios. Então, vamos ver. Talvez o mais controvertido de todos. Vocês estão com o CPP aí na tela? Tá vendo, Vanessa? É o CPP? Tá. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Artigo 156. Bom, o artigo 156 é um dos artigos mais controvertidos do Código de Processo Penal, porque ele diz assim, ó. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Essa parte não é controvertida. Então, se eu alego alguma coisa, eu tenho o dever de provar. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, quer dizer, o juiz pode fazer de ofício sem que nenhuma parte tenha pedido. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, isso aqui é o seguinte, ó, não existe nem processo ainda, e o juiz, segundo o que está no inciso 1º aqui, ele poderia ordenar a produção de provas. E o inciso 2 diz, determinar no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, eu quero que vocês... Oi, fala. Nessa parte aí da produção de provas, o juiz pode fazer a parte ré, no caso, ou outra parte não pode contestar? Bom, olha só... Porque no civil pode, né? Sim, e em seguida eu vou te dizer por quê, tá? Tá. Mas eu vou dar um exemplo primeiro com relação ao inciso 2. Tá. Então, no inciso 2 diz assim, ó, o juiz está em dúvida, ele precisa dirimir essa dúvida e ele já está na fase de proferir sentença. Quer dizer, o processo já acabou, o processo chegou na mesa dele para ele decidir, tá? E daí ele começa a examinar o processo e ele se dá conta de que algumas pessoas mencionaram que naquela farmácia tinha filmagem, tinha um sistema de circuito interno de TV e que ele estava funcionando no dia do roubo, só que nem o promotor, nem o defensor pediram que fosse trazida essa filmagem. E o juiz se dá conta que essa filmagem ela é importantíssima para ele decidir. Porque o réu que está na frente dele é de uma cor. Então, se ele pegar a filmagem e ver que o acusado mesmo era de outra, então ele tem uma negativa de autoria e ele pode absolver o réu. Tá? Então é o seguinte, ó, antes de proferir a sentença, o que o juiz faz? Ele manda buscar o vídeo. Essa ação, mandar buscar o vídeo, ela favorece a defesa ou favorece a acusação? Vamos pensar assim, ó, o juiz está em dúvida
se aquele réu que está na frente dele é o cara que assaltou a farmácia. Daí ele, sem que o promotor peça, sem que o defensor peça, manda buscar o vídeo. Essa é uma ação que favorece a acusação ou a defesa? O que vocês imaginariam? E aí, Eduardo? A defesa? É a defesa? Tá. Sabe que as defesas, em geral, dizem que isso prejudica, que é favorável à acusação. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. O que dizem os advogados de defesa? Se o juiz está em dúvida e o promotor não trouxe o vídeo, ele tem que absolver. Porque o promotor não produziu a prova que ele tinha que fazer. O promotor dormiu no ponto. Então, se o juiz chegou no final do processo, ele está em dúvida, ele não tem provas para condenar, então ele tem que absolver. Quando o juiz, então, pede que venha a filmagem, a situação só pode piorar para o réu. Porque ali ele pode ver o réu assaltando e confirmar que foi ele, que foi esse cara. Daí o seguinte, daí o que a defesa diz? Se o juiz está na dúvida, ele tem que ficar paradinho. Ele não pode agir para pedir novas provas, porque a situação do réu só pode piorar. Exatamente, em dúvida pro réu. Isso é o que as defesas dizem, né, gente? Então, que quando o juiz age, ele age, em geral, para reforçar uma certeza que só pode prejudicar o réu. Mas veja, imagine que esse juiz está de boa fé, tá, gente? Ele não quer, vamos dizer, ele não sentou ali para condenar nem absolver ninguém. Ele só quer ter certeza, tá? Então, se ele só quer ter certeza, se ele começa a se mexer, segundo as defesas, ele vai beneficiar a acusação. É por isso que foi introduzido no nosso código vamos dizer assim, não dá nem para negar que foram defensores que patrocinaram esse artigo aqui, ó, que foi introduzido agora no nosso código na reforma de dezembro do ano passado, que é o artigo 3. O artigo 3, ó, provavelmente, se o Código de Processo Penal de vocês não é desse ano, não vai ter esse artigo, tá, gente? O artigo 3º-A diz assim, ó, introduzido agora. O processo penal terá uma estrutura acusatória, vedadas ao juiz, a iniciativa do juiz na fase de investigação. Então, aquilo que o juiz poderia fazer de ofício durante a fase da investigação, em princípio, é incompatível com esse novo artigo. E vedado também a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o juiz não pode, de ofício, buscar provas que, em princípio, ajudariam a acusação. Tá. Qual é o problema? Bom, então vocês viram um lado da moeda, tá? Que é a posição da defesa, no sentido de que quando o juiz age de ofício para buscar provas que nem o promotor trouxe, nem a defesa trouxe, em princípio o juiz estaria agindo, vamos dizer assim, para favorecer a acusação. Agora eu vou apresentar para vocês o outro lado da moeda, que é o princípio da verdade real. Bom, o juiz, quando ele tem que decidir no processo penal, ele decide, vamos dizer assim, não sobre a vida das pessoas no sentido de viver ou morrer, porque não existe pena de morte, mas ele aplica no processo penal a sanção mais grave do ordenamento, que é a supressão da liberdade. Se o cara é condenado na esfera criminal, ele vai preso, tá? Que vamos dizer assim, a sanção mais grave que alguém pode ter. Então, no processo penal, vige um princípio que é o princípio da verdade real. Significa que, para decidir, o juiz ele tem que se aproximar mais da verdade fática, verdadeira, do que o juiz na esfera civil, por exemplo. Então, na aula passada, eu dei o seguinte exemplo. Ó. No processo civil,
Se alguém entra com uma ação contra mim e eu não contesto, eu tenho um efeito, né? Que é o efeito da revelia. E um dos efeitos da revelia é que todos os fatos alegados contra mim se presumem verdadeiros. Por quê? Porque eu não contestei. Às vezes, esses fatos podem até mesmo ser falsos, inventados pelo autor. Pode ser uma história da carochinha. Mas se eu não contestar a ação, esses fatos serão tidos como verdadeiros. Isso se chama uma verdade formal, é uma verdade fictícia, é uma ficção. No processo civil, na maioria dos processos, isso é suficiente. Tá? Se eu não contestar um processo civil, uma ação civil, isso vai acontecer. No processo penal, isso não existe. Tá? No momento que o réu for citado para a resposta escrita em 10 dias, ele pode não apresentar a resposta. Ele pode nem aparecer no fórum. Ele pode rasgar todo o mandado e jogar na cara do oficial de justiça. Ainda assim, os fatos que são alegados contra ele não serão tidos como verdadeiros. O promotor de justiça continua com o dever de provar. Então, não acontece no processo penal aquilo que aconteceria no processo civil. Por exemplo, eu estou acusando o cara de roubo e ele não se defendeu. Então, significa que ele praticou o roubo. Não é assim no processo penal. No processo penal, persiste o dever da acusação de provar que o fato aconteceu e que quem o praticou foi o acusado. Tá? Então, Professor, essa é uma... Oi, Laísa, fala. Nisso que o senhor está se referindo, eu posso considerar como o indúbio pro societá, que é a função do Ministério Público? Tá. Essa expressão que tu usaste aí, Laísa, é o seguinte, já vou explicar para todos. Na aula passada, quem não assistiu pode pegar o filme novamente, eu expliquei, dentre outras coisas, as funções das instituições no processo penal. A Polícia Militar, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, etc. E eu disse que a Polícia Civil ela produz um documento chamado inquérito policial. E esse inquérito policial tem como destino, ele é enviado para o Ministério Público. E o Ministério Público é quem vai avaliar se naquele inquérito policial existem provas suficientes para acusar aquela pessoa. Tá? Se houver provas suficientes, quer dizer, prova da materialidade do fato, o fato aconteceu, e indícios de que foi aquela pessoa que praticou o crime, o promotor vai oferecer a denúncia. O promotor pode até não ter certeza absoluta. Mas daí a gente diz, vamos dizer assim, isso é o que aparece nos livros de processo penal, que nesse momento, no momento do oferecimento da denúncia, o promotor, se ele estiver em dúvida, em dúbio, ele vai agir em favor da sociedade, pro societate. In dubio pro societate. Então, ele vai oferecer denúncia. Então, a expressão que a gente vai usar é essa aqui, essa que tu mencionaste, tá? É o in dubio pro societate. Tá? Então, na fase de oferecimento da denúncia, se o promotor entende que existem provas mínimas para iniciar a ação, mas talvez não para condenar, ele vai oferecer denúncia. Aí acontece todo o processo, todo o rito, que é matéria lá de processo penal 2. Daí chega no momento de proferir sentença. Daí o juiz está na dúvida. A dúvida, no momento do proferimento da sentença, daí se resolve agora da forma contrária. A dúvida agora favorece o réu. Daí, como o Ederson anotou ali no chat, daí é in dubio pro réu. Entenderam as duas diferenças, gente? No momento de oferecer a denúncia, se tu tem provas de autoria e prova da materialidade, indícios de autoria e prova de materialidade, o promotor de justiça oferece a denúncia. Porque durante o processo, ele pode até mesmo se convencer, o promotor de justiça, que é caso de absolvição.
Aí, no final, ele pode pedir a absolvição do réu. Agora, quando chega já no final do processo, nós estamos no momento de proferir sentença, daí é outra lógica. Daí é lógica in dubio pro réu. Tá? Então, é daí que sai essa expressão que tu usaste aí, in dubio pro societate. Bom, gente, eu ensino essas duas expressões porque são duas expressões que são correntes, que todos os professores de processo penal utilizam. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho algumas dúvidas, tá? Vou explicar para vocês o que eu acho disso aí. Algum tempo atrás saiu uma matéria numa revista estrangeira com críticas muito grandes ao Ministério Público do Japão. Porque dizia o seguinte, que no Japão, se tu chegou a ser denunciado pelo promotor, tu praticamente não tem chance de ser absolvido. Tu vai ser condenado. No Japão não tem refresco. Tá? E daí o procurador-geral lá do Japão, ele foi responder essas críticas. E ele disse assim, olha, isso acontece aqui no Japão porque a gente tem muito critério na hora de oferecer denúncia. A gente só oferece denúncia contra alguém quando a gente tem a prova cabal, completa, total, de que foi esse cara que cometeu o crime e que existe prova da materialidade, que o crime aconteceu. O que ele estava querendo dizer? Que quando o promotor japonês, eu não conheço nenhum promotor japonês, tá? Mas quando o promotor japonês vai oferecer a denúncia, ele já está agindo in dubio pro réu. Se ele tiver qualquer dúvida sobre se aquele cara realmente é o criminoso, ele vai arquivar o inquérito. Ele não vai começar a ação penal. Tá? Daí, o resultado que tem é que todo mundo que é denunciado vai ser condenado, porque o promotor já fez esse juízo prévio de que a prova não vai melhorar e a prova que tu tens é aquela prova que está no inquérito. Tá? Sabe que depois de 20 anos, eu tenho 21 anos de Ministério Público, tá, gente? Hoje eu chego à conclusão, depois de bastante tempo trabalhando com crime, que essa é a posição melhor. Que o in dubio pro societate, quer dizer, tu não tem provas cabais de que foi o cara que praticou o crime, a posição pessoal minha, tá? Não deve resultar em denúncia. O promotor não deve denunciar. Porque ao longo do processo, isso eu aprendi com colegas mais antigos, tá? E isso serve não só para o processo penal, serve para o processo civil também, e até para quem vai atuar na defesa. Ao longo do processo, a prova não melhora. Então, as provas que tu tem no início de uma ação penal é as provas que tu vai ter no fim. Ninguém vai entrar correndo na sala de audiência de um cavalo branco com uma bala de prata dizendo, eu tenho a prova de que ele é o culpado, ou que ele tem a prova de que ele é o inocente. Isso não vai acontecer. Então, mesmo no cível, quando tu começa uma ação, tu tem que imaginar, os documentos que eu estou usando para instruir essa ação é a prova que eu tenho. Ela não vai melhorar durante o processo. Então, às vezes, tu oferecer uma denúncia contra alguém, posição pessoal minha, tá? Pode ser que algum outro promotor pense diferente. Tu oferecer uma denúncia contra alguém com indícios de autoria, indícios frágeis, às vezes pode ser até uma irresponsabilidade. Tá? Mas isso não é como eu pensava 20 anos atrás. 20 anos atrás, ou quando começo de carreira, assim, tu tem indício de autoria, o cara está indiciado pela polícia, tu denuncia. Então, hoje eu estou mais velho e mais bonzinho, tá? Mas não é que eu seja mais bonzinho, é que uma ação penal que inicie com uma prova fraca é uma perda de tempo. Não vai ter condenação. Tá bem, gente? Porque a prova não vai melhorar durante o processo. Tá? Isso serve para a defesa também. A defesa tem que sempre, vamos dizer, ter em mente que o adversário, não o inimigo, é o promotor. Tá? O adversário processual. Então, ela tem que avaliar também que tipo de prova que o promotor tem. Tá?
Então, e, gente, assim, no ambiente saudável de audiência, de processo, onde tu tem um juiz que está de boa fé, um defensor competente, um promotor também de boa fé, essas questões ficam muito claras, assim, numa audiência, num processo penal. Por exemplo, o defensor sabe, por exemplo, quando o seu réu vai ser absolvido, quando ele vai ser condenado. Ele examina o processo, ele já tem uma ideia de que provas que o promotor tem. Então, assim, acontece poucas surpresas no processo penal. Tá? Ederson. Obrigado, Edson. Realmente, o processo e a pena, ela ultrapassa a questão do réu. Então, gente, Ederson, o que eu estou tentando dizer é isso. O próprio responder a um processo, às vezes, já é uma sanção. Tá? Não tecnicamente, mas vamos dizer, moralmente ou psicologicamente. Tá? Então, tu tem que ter muito critério quando tu vai usar a marreta. Tá? Então, vamos dizer assim, o promotor ele tem uma marreta. Tá? Ele pode denunciar. Basta a assinatura dele. Então, essa marretinha ele tem que usar com critério. E ele não pode usar, distribuir marretada, vamos dizer assim, sem critério. Tá? Se o cara é mau, tem prova, é bandido mesmo, ele tem que denunciar, ele tem que ir para a cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica não tem no Brasil, né? Mas em muitas situações a gente fica na dúvida. Daí a tua obrigação é requerer o arquivamento do inquérito, que é um tema que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, vamos voltar ao nosso preze. Teve muita falação e eu não avancei no preze. Aqui, tá. Bom, gente, então, alguns autores dizem que esse artigo 156 e outros artigos que eu coloquei ali no preze e que dão poder ao juiz de atuar no processo foram revogados pelo artigo 3º-A, que diz que o juiz não pode ter iniciativa se for para favorecer a acusação. Tá? Alguns autores importantes que vocês usam aí, o Renato Brasileiro, o próprio Norberto Avena, sustentam isso aí. Mas isso são teses, gente, que ainda... Essa lei nova tem 6 meses. Então, elas não estão consolidadas ainda. Isso é uma coisa que vocês vão acompanhar agora, daqui para frente. Né? Tá bom? Então, aqui outros poderes que o juiz tem. O juiz tem... desculpa, não queria fazer isso. Só um pouquinho. Outros poderes que o juiz tem é o poder de determinar um novo interrogatório. Só um pouquinho, não estou conseguindo desenhar. Só um pouquinho. Professor, esses números são artigos? São artigos, exatamente. Tá. O artigo 196 diz que o juiz pode designar um novo interrogatório de ofício quando ele precisa de algum esclarecimento. Então, Eduarda Casalini, pensa assim, ó. Pensa com a cabeça da defesa. Se o juiz está na dúvida e ele precisa de um esclarecimento, segundo a defesa, o certo seria ele absolver, porque ele está na dúvida. Agora, se eu vejo sob o ponto de vista da verdade real, da busca da verdade real, e ele decide que ele vai interrogar o réu por uma segunda vez, ele pode, na verdade, estar buscando a verdade real, e a verdade real pode ser determinante para ele absolver o cara. Então, eu posso imaginar o seguinte, o juiz, ele está buscando... Eu já vi isso, tá, gente? Eu já trabalhei com um juiz que buscava prova para absolver. Quando ele achava que o defensor não estava trabalhando direito, ele ia atrás de provas para absolver. Outro poder que o juiz tem, entendeu, Eduarda? Entendi. Tá? Laísa, Paula.
209. Tudo certo. A inquirição de ofício de testemunhas não arroladas pelas partes. A acusação e a defesa, elas arrolam as suas testemunhas. No rito mais comum, eu posso arrolar 8 pessoas por fato. A acusação arrola na denúncia e a defesa na resposta à acusação. Daí é o seguinte, nós estamos lá ouvindo uma testemunha e a testemunha diz assim, olha, eu não vi nada, eu só escutei a barulheira. Eu só escutei o rebuliço, porque eu estava lá na minha casa. Mas eu sei que o seu Zé, o porteiro, ele não saiu dali a noite inteira e com certeza ele viu tudo. Tá? Só que daí é o seguinte, nem o promotor, nem o defensor pedem para ouvir o seu Zé. E o seu Zé é o cara que viu o crime. Daí o que o juiz faz? O juiz diz assim, ó, eu vou ouvir o seu Zé de ofício. E marca uma audiência para ouvir o seu Zé. Tá? Então, vejam bem, o depoimento do seu Zé pode ser determinante para a acusação ou para a defesa, para qualquer um dos dois. Pode absolver ou pode condenar o réu. Tá? E isso é o que, vamos dizer assim, os doutrinadores que trabalham com a defesa dizem que seria uma violação do princípio acusatório, porque o juiz está agindo. Quer dizer, se o seu Zé era uma prova importante para a acusação, era o promotor que tinha que trazer o seu Zé. E se ele não trouxe o seu Zé, azar dele. Se o seu Zé era importante para a defesa, quem tinha que trazer o seu Zé era a defesa. Se ele não trouxe, azar da defesa. Tá? Só que esse poder continua lá. Não foi retirado do Código de Processo Penal. O artigo 209 está lá ainda. O que a gente tem que observar é se esse 209 é compatível hoje com o artigo 3A, que foi introduzido agora na lei anticrime. Se esses poderes que o juiz tem continuam existindo. Tá? Isso dava um tema bom de TCC, viu, Eduarda? Tu vai fazer TCC comigo, né, Eduarda? A gente combinou isso, né? Tu te lembra, né? Oi? A gente não combinou isso, que tu ia fazer TCC comigo? Posso fazer, posso fazer. Tu tá me desmentindo em público que a gente não combinou isso? Não. Tá. O outro poder que o juiz tem está no 234, que é juntar documento relevante para a acusação ou para a defesa. Determinar a juntada de um documento. Tá? Nem a defesa nem a acusação pediram esse documento, mas o juiz pode ir atrás. Tá? Pode ir atrás por quê? Porque vai reforçar a convicção dele num sentido ou no outro. O outro poder que o juiz tem, 242, determinar a busca e apreensão de ofício. Quer dizer, o juiz dá um canetaço e determina que seja buscado e apreendido um objeto, ou um documento, ou qualquer coisa que esteja depositado em algum lugar. Então, todos os defensores sempre interpretaram esses poderes como uma violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Troquei. Ao princípio do sistema acusatório. Porque o que é, sob o ponto de vista da defesa, é o ideal? Tu tenha um juiz que seja inerte, que ele fique paradinho. Se o promotor é um promotor incompetente, ele dormiu no ponto e não produziu a prova, e o juiz está em dúvida, então o caso é de absolvição, e não o juiz sair correndo atrás da prova. Entendeu? O engraçado, gente, é que isso parece ser teórico, assim, no primeira vista, mas o dia a dia de uma vara criminal é exatamente assim, são essas discussões que aparecem. Se o juiz deve ou não deve ter iniciativa probatória, mandar buscar documentos, designar novo interrogatório. Isso é uma matéria, é um tema muito prático. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não. Quem chegou depois? Paula, Bia, tudo bem, Bia? Bia, tu já teve na aula passada, né?
Deixa eu ver uma coisa. Tá, olha só, tem mais dois outros pontos do Prezi que eu quero tratar com vocês, tá? Primeiro, esse aqui do artigo 28. E depois, o artigo 385. Todos eles são pontos que são controvertidos no processo penal brasileiro, tá? O famoso artigo 28. 28 do Código de Processo Penal. O que dizia o artigo 28 do Código de Processo Penal? Dizia assim, ó. Quando o inquérito policial chega para o promotor, ele tem 3 alternativas. Anotem aí, tá? Porque depois vocês não vão se lembrar. Ele pode oferecer a denúncia, ele pode requerer novas diligências, quer dizer, tem provas que ele acha que são importantes e que a polícia não juntou. E a terceira alternativa que o promotor tem é requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Então, ele faz um documento que se chama promoção de arquivamento, em que ele pede ao juiz que o inquérito seja arquivado. E quem arquiva o inquérito é o juiz. Tá? Então, por exemplo, o promotor se deu conta que as provas são muito tênues, são insuficientes, que o réu não praticou o crime, que o crime não aconteceu. Então, ele faz uma promoção de arquivamento. Mas essa promoção de arquivamento é um requerimento dirigido ao juiz, e quem vai arquivar o inquérito policial é o juiz. Tá? Bom, agora suponha que essa promoção de arquivamento chegou para um juiz que é, vamos dizer assim, intolerante com o crime, ele acha que tem que denunciar todo mundo e ele acha que o promotor é um frouxo, que ele tinha que ter denunciado aquele cara. O que o juiz pode fazer? O juiz pode rejeitar a promoção de arquivamento, dizer não vou arquivar, e remeter o inquérito policial para o chefe do promotor, como se estivesse fazendo uma reclamação dele. O chefe do promotor se chama Procurador-Geral de Justiça. E daí o Procurador-Geral de Justiça tem 3 alternativas. Ou ele insiste no arquivamento, ou ele oferece a denúncia a ele mesmo, ou ele designa alguém para oferecer a denúncia. Tá, gente? Se o Procurador-Geral de Justiça insiste no arquivamento, então o juiz não tem alternativa nenhuma. Ele tem que arquivar, ele tem que engolir o choro e arquivar. Porque o Ministério Público não quis denunciar aquele caso. Tá? Entenderam a sistemática? Então, nessa sistemática, o promotor ele tem o seu serviço fiscalizado pelo juiz, porque é o juiz que vai avaliar se aquela promoção de arquivamento dele faz sentido ou não. Tá? Bom, esse era o sistema que a gente tinha no Código de Processo Penal até 24 de dezembro de 2019. Tá? Isso foi modificado pela Lei Anticrime. O que os críticos desse sistema diziam? Eles diziam que quando o juiz recusava uma promoção de arquivamento e dizia que tinha que ter processo naquele caso, era uma nítida violação do princípio acusatório. Porque o juiz estava funcionando como se fosse um promotor. Ele estava sendo mais promotor que o promotor. Ele estava obrigando o promotor a oferecer uma denúncia, porque ele não estava aceitando a promoção de arquivamento. Tá? Então, violação ao princípio acusatório, porque o juiz estava se recusando a arquivar o inquérito policial que o promotor já tinha arquivado.
Entenderam isso, gente? Deixa eu ver bem a cara de vocês para ver se entenderam mesmo. Eduarda, eu estou vendo só o teu cucuruto. Só a parte de cima da tua cabeça. Agora sim, agora estou vendo tudo. Tá? Pelo cucuruto, eu estava vendo se você estava entendendo. Tá? Tainá entendeu? Ótimo. Então, por que era uma violação ao princípio acusatório? Porque o promotor ele tem a titularidade exclusiva da ação penal e ele decide que não é o caso de denunciar, não tem provas. Daí isso ia para a mesa do juiz e o juiz disse, esse promotor está errado, ele tem que denunciar. E mandava para o chefe do promotor. E daí decidia, em última instância, se ia denunciar ou não. Então, o juiz ele funcionava um pouco como fiscal do promotor, fiscal do trabalho do promotor. Como eu disse, isso foi mudado agora em dezembro desse ano. Como é que funciona hoje? Como é que está na lei hoje? Se vocês abrirem o Código de Processo Penal, a versão atualizada, vai estar esse texto, tá? Hoje o promotor ele não requer o arquivamento. Ele arquiva. Ele toma a decisão. Arquiva o inquérito policial porque acha que não tem provas. Tá? Daí o que ele faz? Ele arquiva e ele comunica a vítima e a polícia. Tá? Só comunica. E ele tem a obrigação de remeter esse inquérito para o chefe dele, que é o Procurador-Geral de Justiça, que vai confirmar ou não esse arquivamento que o promotor fez. Não vai ser mais o juiz que vai se meter nessa história. Isso vai se resolver tudo dentro dessa instituição autônoma que tem a titularidade exclusiva da ação penal. Então, é dentro do Ministério Público que vai se resolver isso, sem pitaco do juiz. E o que foi modificado agora também é que quando o promotor de justiça arquiva, ele comunica a vítima e a vítima pode recorrer. A vítima pode recorrer da decisão do promotor que arquivou o inquérito. E recorre a quem? Recorre ao Procurador-Geral de Justiça. É um recurso que é feito dentro do próprio Ministério Público. Entenderam, gente? Então, agora a gente não tem mais a intervenção do juiz para dizer se o promotor arquivou direitinho ou não. Isso se resolve tudo dentro do Ministério Público. Tá? Olha só. Essa parte que modificou o artigo 28, que criou esse novo sistema, ela está suspensa por uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela não está vigente ainda. Mas ela vai viger no futuro. Tá? Ela vai valer no futuro, quando tiver uma decisão na ação direta de inconstitucionalidade. E no semestre passado, uma aluna minha fez um TCC sobre o novo artigo 28. Tá? Eu tenho a apresentação dela gravada, a banca dela gravada em vídeo. Eu vou perguntar para ela se ela se importa de eu disponibilizar para vocês. Se ela disser que não tem problema, eu vou colocar aqui para vocês nesse mesmo tópico, tá? Apresentação de TCC da Emanuele. Tá bem, gente? Só eu tenho que perguntar para ela, né? Eu não vou deixar assim, botar o vídeo sem perguntar para ela, tá? Bom, olha só. Último ponto que é super controvertido no processo penal e que pode revelar uma violação ao princípio acusatório. É o famoso artigo 385. O que diz o 385? Vamos pegar o texto da lei direto lá, ó. Artigo 385. Só um pouquinho. Nos crimes de... Estão vendo o CPP? Está na tela de vocês aí o CPP? Está o CPP na tela? Sim. Tá. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Então, gente, olha que maluquice isso aqui, tá? O autor da ação é o Ministério Público. Chegou no final da ação, o promotor entendeu que não existe provas para condenar aquele réu. Ainda assim, se o juiz for bem malvado, ele vai poder condenar. Porque a condenação não depende de pedido do Ministério Público. Se isso não é uma violação ao princípio acusatório, não sei o que é. Porque o dono da ação penal, que é o Ministério Público, está dizendo é caso de absolvição. E ainda assim o juiz pode lá proferir sentença condenatória. Tá? Entenderam o drama aqui? O promotor está dizendo, olha, esse cara tem que ser absolvido. Não tem prova contra ele. E o juiz pode pegar e condenar o cara. Ser mais promotor que o promotor. O STJ já avaliou se esse artigo é compatível ou não com a Constituição, e como eu coloquei ele no preze de vocês, a posição do STJ é de que isso está relacionado com a... Desculpa, não é isso que eu queria fazer. Isso está relacionado com a obrigatoriedade da ação penal, e que na ação penal a gente não aplica o princípio da disponibilidade. O direito é indisponível. Então, a sanção penal ela é indisponível. O promotor não pode simplesmente deixar de querer aplicar a sanção penal. E isso autoriza, então, o juiz a condenar, mesmo quando existe um pedido de absolvição do promotor. Tá, gente? Então, vocês veem que o... É comum isso? Hã? É comum isso? Acontece? Deixa eu te dizer assim, ó, se tu me perguntar agora de cara, eu não vou me lembrar de nenhum caso. Mas, às vezes acontece, por exemplo, de o promotor pedir absolvição por um dos crimes e o juiz condenar por todos. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Mas agora eu não me lembro de ter acontecido comigo isso. Tá? Mas pode acontecer. Tá? Tá. Então, respondendo a tua pergunta, não é comum. Porque se fosse comum, eu teria vários casos na cabeça, entendeu? Tá? Uhum. Certo, gente? Como combinado, agora são 9 horas. Nós vamos fazer o nosso pequeno intervalinho. Eu vou desligar a câmera aqui e na volta a gente vai começar com os princípios do processo penal. Alguma coisa eu já expliquei, tá? E como combinado, eu vou botar aqui no chat de vocês agora aquela palavra mágica, chamada. E todos que estão presentes, escrevam o seu nome completo no chat para eu poder registrar a presença de todo mundo. Hein? Exatamente, isso aí. Então tá, intervalinho, 10 minutos, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Oi, gente, vamos recomeçar então? Vamos ver. Todo mundo botou o nome ali na chamada? Ótimo. Certinho. Todo mundo ali. Deixa eu ver quem é que chegou. O Eduardo Cabreira. Eduardo, tua primeira aula hoje, Eduardo? Alô? Alô, Eduardo? Alô, Além? Alô, Mundo dos Vivos? Então tá. Gente, eu já falei com a minha aluna, com a Emanuele, e ela topou, permitiu que eu colocasse aqui no tópico Sistemas Processuais e Princípios a apresentação da banca dela, tá? Então agora, a hora que encerrar a aula, eu vou adicionar esse vídeo de hoje e também o vídeo da Emanuele, tá? O TCC dela foi justamente sobre o artigo 28 do CPP. Tá todo mundo aí? Quem tiver aí, dá um dedinho para mim aí, dá um assim para mim, tá? Não é qualquer dedinho. Quem está aí? Tainá confirmou, Laísa, Fernanda, Ilzelena, Samantha ainda não, Vanessa ainda não, Eduardo ainda não, Bia ainda não.
pouquinho mais devagar para retornar. Tá bem? Então tá. Vamos recomeçar. Tá? Todos, tá. Então tá, gente. A aula de hoje e a próxima, eu vou tratar de vários princípios agora do processo penal. Alguma coisa eu já falei quando eu estava falando sobre sistemas, né? E daí, com a aula que vem, a gente encerra esse primeiro tópico, que é o tópico 1 de sistemas processuais e princípios. Tá? Então, vamos ver os princípios do processo penal, então. Tá? Então, na tela de vocês já deve ter aí o Prezi, que a gente vai ver hoje, nessa segunda parte. Então, vamos começar. Hoje eu quero tratar desses princípios aí, ó. Verdade real, iniciativa das partes, devido processo legal, vedação às provas ilícitas e motivação das decisões. Nós vamos começar, então, com o princípio da verdade real ou material ou substancial. Tá, gente? O que tem de importante nesse princípio aqui? Eu disse a vocês que essa é uma diferença substancial entre o processo civil e o processo penal. O processo civil, ele se contenta com algumas verdades que são meramente fictícias. E o exemplo mais nítido disso são os efeitos da revelia. Um dos efeitos da revelia, quando se trata de direitos disponíveis, é a presunção da veracidade dos fatos. Mas isso é só no processo civil e só no processo civil quando se trata de direitos disponíveis. Mesmo no processo civil, quando se trata de direitos indisponíveis, por exemplo, filiação, a revelia não produz os efeitos de reconhecer como verdadeiros fatos alegados. Então, por exemplo, se eu entrar com uma ação de investigação de paternidade contra um milionário aí, dizendo que ele é meu pai, e ele não contesta a ação, isso não torna o fato verdadeiro. Ele não se torna meu pai, porque a questão da filiação é um direito indisponível. Agora, se eu entrar com uma ação de cobrança qualquer, uma ação de indenização qualquer, por valor pecuniário, e o réu não contestar, o efeito natural é a presunção da veracidade dos fatos. Bom, no processo penal é diferente. No processo penal, nós estamos atrás não de uma verdade fictícia, de uma verdade meramente formal, mas atrás de uma verdade real, material ou substancial. Tá? Isso se expressa em vários, vamos dizer assim, princípios. Há várias regras que aparecem tanto na Constituição como no Código de Processo Penal. Então, vamos começar, por exemplo, ali, ó. O direito do preso de permanecer calado no seu interrogatório. O que isso tem a ver com a verdade real? Isso quer dizer o seguinte, que ele tem o direito de permanecer em silêncio, e isso não significa que aquilo que é alegado contra ele se torna verdadeiro, simplesmente porque ele ficou em silêncio. Então, aquele provérbiozinho que a gente diz, quem cala consente, não vale no processo penal. Quem cala, simplesmente calou. Não significa que ele está reconhecendo como verdadeiros os fatos que são alegados contra ele. A mesma coisa, gente, está no artigo 186 do Código de Processo Penal. O silêncio do réu não implica confissão. Então, o fato de ele não ter falado nada, de ele ter silenciado, não significa... Deixa eu só um pouquinho... já está gravando, desculpa, queria ver se estava gravando. Não significa que ele está reconhecendo o fato. Tá? E, além disso,
como eu já mencionei na nossa primeira parte da aula, existem vários artigos no Código Penal, Código de Processo Penal, que autorizam uma posição mais proativa do juiz criminal, que é diferente do juiz no processo civil. Então, assim, gente, eu acho muito difícil, por exemplo, um advogado que atue no civil atuar com a mesma competência no processo penal se ele não estiver bem atento a essas diferenças. O processo penal é muito diferente. Então, por exemplo, olha só, eu selecionei aqui alguns artigos que confirmam o princípio da verdade real. Artigo 201, a condução da vítima. O juiz, para ouvir a vítima, pode mandar buscá-la em casa. E a expressão que a gente usa é sob vara. Então, quer dizer, claro que isso não existe mais, mas era como se o oficial de justiça pegasse uma vara e saísse batendo na vítima até ela chegar no fórum. Tá? Por quê? Porque o juiz precisa ouvir a vítima para formar a sua convicção. Então, o artigo 201 diz que ele pode conduzir, mandar buscar a vítima em casa. Artigo 209, eu já tinha mencionado antes, é a possibilidade de inquirição de testemunhas não arroladas pelas partes. E o exemplo que eu dei era do seu Zé, que foi meramente referido. Artigo 234, a requisição de documentos pelo próprio juiz. O juiz ficou curioso sobre um documento e mandou buscar. Busca determinada de ofício. O juiz mandou buscar um documento. Busca e apreensão. Ele pode fazer isso de ofício. Ao final do processo, o juiz pode determinar diligências finais, novas diligências para formar sua convicção. Então, todas essas prerrogativas que eu anotei aqui, gente, elas não fariam o menor sentido no processo civil. Se vocês mostrarem para a professora de processo civil de vocês que no processo penal o juiz pode fazer tudo isso aqui, ela vai ficar estarrecida. Porque no processo civil o juiz não faz isso. O juiz não faz praticamente nada de ofício. Agora, no processo penal, ele pode fazer muita coisa de ofício porque ele é obrigado a buscar a verdade real. Porque se ele não tiver a verdade real, ou o mais próximo disso, ele não pode aplicar a sanção mais grave do ordenamento, que é a supressão da liberdade. Tá? Bom, e aqui também outro artigo que eu destaquei é o seguinte, que a gente vai estudar no processo penal 2, que é a preservação do ato processual que não tiver contribuído para a verdade real. Então, assim, se praticou um ato processual que, em princípio, era nulo, tá? Mas ele não contribuiu em nada para a decisão do processo, para a sentença. Eu não preciso anulá-lo, porque o que me interessa é se um ato processual colaborou ou não com a verdade real. Então, tu esquece que ele existiu, simplesmente tu preserva. Tá? Muito bem. E nós temos também a verdade real, como tudo no direito, ela não é absoluta. Então, nós temos algumas exceções à verdade real. Tá? Exceções ao princípio da verdade real. Quer dizer, circunstâncias em que a gente não vai aplicar o princípio da verdade real. Primeira delas, provas obtidas por meios ilícitos. Vamos supor que tem uma prova determinante para a verdade real, a prova mais importante do processo, só que ela foi obtida de modo ilícito. Foi, por exemplo, uma interceptação telefônica não autorizada. O juiz vai poder utilizar? Resposta negativa. Mesmo que... Oi, fala, Eduarda. Mas já que o juiz vai
ele no processo penal, estou vendo que tem bastante poderes. Uhum. Ele mesmo não pode autorizar essa escuta telefônica? Ou é um outro juiz que dá essa... Não, o problema aqui, Eduardo, não é nem se ele pode autorizar ou não. É que quando ele se depara com uma prova ilícita no processo, que pode ter sido juntada pelas partes, ou pode ter sido deferida por outro juiz, mas ilicitamente, mesmo que esteja diante dele a prova de que o réu é culpado, por exemplo, mas se ela foi obtida de modo ilícito, a obrigação dele é esquecer o que ele leu, tirar essa prova de dentro do processo e fazer de conta que ela não existe. Entendeu? Então, a verdade real ela não é um princípio absoluto. Porque se ela fosse absoluta, ele podia pegar essa prova ilícita e considerar na sua decisão. Mas quem que autoriza, então, tipo, escuta telefônica? É o juiz. Documento, é o juiz. Mas não não o juiz que está julgando. Pode ser. Mais adiante eu vou explicar algumas modificações que teve, mas pode ser o mesmo juiz. Agora, Eduardo, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu falei agora na primeira parte da aula que um dos requisitos de validade das decisões judiciais é a motivação. Uhum. Tá? Então, vamos supor que chegou um pedido de interceptação telefônica para um juiz durante uma investigação. E o juiz despacha assim, ó. Vocês já devem ter visto algum despacho assim. Defiro, ponto final. Ele não fundamentou a decisão dele. É uma decisão que ela é sem motivação, então ela é nula. E a polícia chega, recebe o ofício, olha, o juiz deferiu e começa a interceptar. Quando essa prova aparecer no processo, a defesa poderá arguir, como já arguiu num caso que eu conheci, que toda a interceptação ela é nula porque ela se baseou numa decisão nula. Que eu acho que o Ederson mencionou aqui, ó, exatamente, teoria da árvore, dos frutos da árvore envenenada. Como a decisão que deferiu a interceptação foi nula por falta de fundamentação, que seria a árvore, todos os seus frutos são nulos também. Então, o juiz não vai poder usar essa prova, mesmo que ela seja determinante para a resolução do caso. Tá? Entendeu? Entendi, mas eu achei meio, sei lá, eu achei muito fraco esse. Porque depois se ele obter uma prova por meio ilícito, depois ele não pode dar um canetaço e... Não pode. Não dá para esquentar a prova. Tá? Então, olha, vou te dar um outro exemplo. A droga foi localizada dentro da casa do traficante e o ingresso na casa do traficante foi feito sem ordem judicial. Uhum. Foi um ingresso ilegal. Uhum. Essa é uma prova ilícita. Ela foi localizada de forma ilícita, porque a autoridade policial não tinha autorização para entrar ali. Isso significa que o policial pode estar com a droga na mão, ela pode estar apreendida, periciada, mas se ela foi obtida de forma ilícita, aqui não vai ser verdade real. Aqui vai ser a obediência ao rito. Eu não vou poder usar aquela droga como prova. Entendeu? Então não vai poder fazer alguma coisa depois, então. Não, tu não tem como esquentar. Tu dizer assim, por exemplo, o juiz, defiro retroativamente a busca e apreensão para esquentar essa prova que foi produzida ilicitamente. Não pode fazer isso. Tá? Entenderam, gente? Sim. Todos entenderam? Essa pergunta da Eduarda foi muito boa, tá? Entendeu? Assim, ó, se a prova for ilícita, a prova pode estar na tua frente. Gente, vou imaginar assim, ó, um exemplo absurdo. É 1 tonelada de cocaína na tua frente. Tá? Se ela foi apreendida de forma ilícita,
ela não serve como prova. Tu vai ter que absolver o cara. Ah, professor, mas é verdade real, tá óbvio que tem tráfico ali porque tem 1 tonelada de cocaína. Mas se ela foi apreendida de forma ilícita, nesse caso prevalece a proteção do indivíduo. O indivíduo só pode ser processado com provas lícitas, não ilícitas. Tá? Torna-se uma prova perdida, exatamente, Tainá. É por isso o seguinte, ó, sempre que eu tenho um aluno da Polícia Militar, da Brigada Militar ou da Polícia Civil, eu faço essas advertências, não adianta tu se afobar. Porque geralmente a prova ilícita é a prova que é coletada de forma afobada. E para o promotor não vai servir. Para a acusação não vai servir. Então, o melhor é uma boa investigação que me leve a uma prova lícita do que uma investigação rápida, rapidinho, que me leve a uma prova ilícita que o promotor não vai poder usar, nem o juiz. Tá? Segundo exemplo de exceção à verdade real é que no processo penal existe uma ação chamada revisão criminal. Tá? A revisão criminal, ela é semelhante... não queria fazer isso. Ela é semelhante à ação rescisória lá no processo civil, que é uma ação que a gente ingressa quando a gente quer rescindir uma sentença. Quer dizer, a sentença já transitou em julgado, não há mais nenhum recurso, transitou em julgado, tá? Mas ela tem alguma nulidade. Então, no processo civil, a gente entra com uma ação chamada ação rescisória de sentença. No processo penal, a gente tem uma coisa bem parecida, que é a chamada revisão criminal. Tá? Então, tu tem uma sentença condenatória que já transitou em julgado, mas ela tem um defeito muito grave, ela não se sustenta e não tem mais recurso. Então, tu pode ajuizar uma chamada ação de revisão criminal. Mas tem um detalhe. A revisão criminal, ela só serve para a sentença condenatória. Então, por exemplo, o cara está condenado, transitou em julgado, não tem mais recurso, e aparece a prova cabal da inocência dele. Tá? Um DNA, ou testemunha de uma outra testemunha que comprova que não foi ele que cometeu o crime. Ou a vítima declara, depois de encerrado o processo, transitado em julgado, que o crime não aconteceu. Isso eu já vi acontecer, tá, gente? A defesa do réu pode ajuizar uma ação de revisão criminal, tá? E ele pode ser absolvido. Agora vamos ver uma outra situação. Ele já foi absolvido, tá? Tá na rua, normal, só que o promotor, depois que já transitou em julgado, não tem mais recurso, não tem nada, descobre a prova fatal que poderia ter condenado ele. Tá? Se isso acontecer, não existe revisão criminal. Não existe uma revisão criminal da sentença absolutória. Então significa que se tu foi absolvido por um crime e não existe mais recursos, tu está absolutamente livre daquele tema. E tu nunca mais vai poder ser processado por aquele caso. Vamos imaginar uma situação absurda. Eu fui absolvido de um crime, transitou em julgado, não existe mais recurso para acusação. Daí eu resolvo dar uma entrevista na rádio dizendo que fui eu que cometi o crime. E mais, eu mostro provas de que fui eu que cometi o crime. Tá aqui, ó, fui eu que cometi, tá aqui os documentos, tá aqui quando eu comprei a arma, quando eu comprei a munição, tudo. Eu posso ser processado por isso? Negativo. Tá? Ah, professor, mas é a verdade real. O cara está confessando na rádio, está mostrando as provas. Pois é, mas se ele foi absolvido e transitou em julgado, não existe mais recursos,
ele nunca mais vai poder ser processado por esse fato. Tá? Nem com nova denúncia do Ministério Público. Nem com nova denúncia. O promotor não pode denunciar novamente, porque ninguém pode responder a um processo duas vezes pelo mesmo fato. Tá? Então, acabou-se. Tá? E no caso, quem faz essa revisão de sentença é o próprio juiz ou é uma instância superior? É uma instância superior, é o Tribunal de Justiça. Ah, tá. A revisão criminal é uma ação de competência originária do Tribunal de Justiça. Tá? Uhum. Isso aqui é café com leite, tá? Não é vinho, não é nada, né? Porque outro dia uma aluna minha abriu uma garrafa de vinho, tomou vinho a noite inteira. Só que ela não chegou no fim da aula. Deu perda total lá pela metade da aula, deu perda total. Diz ela que caiu a conexão, tá? Mas não era dessa turma aqui, era da noite. Caiu a conexão dela com... Tá, olha só. Outra exceção, as vedações do artigo 207. No artigo 207 do CPP, o que eu queria fazer? Só um pouquinho. Eu queria pegar o 207. Aqui, ó. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício e profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, aqui são as pessoas que não estão obrigadas a dar testemunho. Então, por exemplo, o médico, ele não está obrigado a dar testemunho sobre as informações pessoais com relação à saúde do réu ou da vítima ou de qualquer outra pessoa. E são informações privativas. Aí tu pensa assim, mas é a verdade real. Não, nesse caso não tem verdade real. Nesse caso, tu vai garantir o sigilo profissional das pessoas. O advogado do réu que atuou em outro processo, ele não está obrigado a falar sobre a sua relação com o seu cliente, porque isso está protegido pelo sigilo profissional. Tá bem, gente? Então, isso é uma exceção ao princípio da verdade real. Tá? Tudo bem? Todos entenderam a verdade real? Tá. Então, vamos em frente. Tá? Princípio da iniciativa das partes. Esse é um princípio controvertido. Eu já expliquei que existe alguma controvérsia sobre a atuação do juiz no processo penal, sobre se ele pode tomar iniciativas unilaterais para produzir a prova. Mas, em princípio, o juiz, no processo penal, ele não pode iniciar a ação sem que haja uma denúncia, sem que haja uma queixa, no caso de ação penal privada, sem que haja uma provocação dos legitimados. Então, embora o juiz ele tenha algumas prerrogativas na instrução processual, ele continua sendo inerte, ele não pode iniciar uma ação. Existe também um princípio na Constituição que se chama o princípio do devido processo legal, que é uma importação do direito americano, que é a cláusula do Due Process of Law. Ele tem sido interpretado pela jurisprudência brasileira como a estrita legalidade do processo. Então, eu não posso, vamos dizer assim, aplicar procedimentos que não estejam previstos no Código de Processo Penal. Eu não posso criar novos ritos. Tá? E esses ritos, eles estão, vamos dizer assim, adequados ao tipo de crime. Quando a gente for começar o processo penal 2, a gente vai ver que existem alguns procedimentos no processo penal que estão relacionados com o crime. Tá? E essa é uma parte que eu acho que é mais fácil no processo penal do que no processo civil. Porque no processo civil a gente tem dezenas de ritos e no processo penal são menos. São
8, 9 ritos diferentes, tá? Isso aqui foi o que eu expliquei agora há pouquinho, que eu vou repisar. É a vedação à utilização de provas ilícitas no processo penal. Então vejam o seguinte, vamos voltar ali para o nosso Código de Processo Penal. Deixa eu pegar aqui. Olha só. O artigo 155 diz assim, ó, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, olha só, a primeira parte diz assim, ó, que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Então, diante de uma prova, o juiz vai avaliar se ela é boa, se ela é ruim, se ela é cabal, se ela é só parcial, se ela é determinante para julgar o processo. Mas o juiz vai formar a sua convicção com aquelas provas que foram produzidas em contraditório judicial. Quer dizer, aquelas provas que foram produzidas durante a audiência judicial. Tá? Porque as provas produzidas durante a audiência, elas são submetidas ao crivo do contraditório. Então, o promotor traz uma testemunha. Daí ele faz perguntas para a testemunha e depois a defesa tem direito de fazer perguntas à mesma testemunha. E a defesa pode fazer perguntas com o objetivo de desconstruir o depoimento da testemunha da acusação ou desacreditar. Então, eu preciso dar essa oportunidade a que as partes, tanto a acusação como a defesa, possam fazer perguntas às suas testemunhas. A mesma coisa. A defesa traz uma testemunha para ser ouvida, faz perguntas para ela e depois o promotor vai fazer. E o promotor, então, vai fazer todas as perguntas que ele acha que são importantes para desacreditar essa testemunha. E o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, assim, ó, todas aquelas provas produzidas no inquérito, tá? No inquérito policial, elas não são colhidas com contraditório e ampla defesa. Então, por exemplo, uma testemunha que viu o crime. O delegado chama ela na delegacia, pega um funcionário ali para colher o depoimento e o delegado começa a fazer perguntas para ela. E ali não está o advogado do acusado, não está o promotor de justiça, não está ninguém. Está só a testemunha, o comissário de polícia e o delegado. Então, ali não tem contraditório e ampla defesa. Então, aquele testemunho ali não serve para condenar. Não serve para o juiz decidir. Porque não teve contraditório e ampla defesa. Esse testemunho colhido no inquérito policial só vai poder ser utilizado pelo juiz para condenar ou para absolver quando ele for repetido na fase judicial sob contraditório judicial. Então, aí acontece aquilo, Eduarda, que seria esquentar a prova. Porque aquele depoimento que foi colhido pelo delegado de polícia, ele só serve para oferecer a denúncia. Não serve para condenar. Então, o promotor de justiça vai ver o depoimento do vizinho que viu o crime e vai dizer, bom, que tem elementos para denunciar, e denuncia. Mas se esse vizinho não for ouvido novamente, é como se esse depoimento não tivesse existido. Tá? Então, a prova precisa ser repetida na fase judicial. Tá? Muito bem. Vamos pular ali para o artigo 157. Está um pouquinho mais abaixo. São inadmissíveis
devendo ser desentranhadas do processo. E desentranhado, gente, significa ser retirado de dentro do processo fisicamente, tá? E hoje, digitalmente, porque o tribunal começou já a receber inquéritos policiais e processos digitais, né? Tem que tirar de dentro, é como se não existisse. As provas ilícitas. E o que são provas ilícitas? São aquelas que são obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, gente, uma prova em si, se eu pegar só aquele objeto, ou aquele depoimento, ou aquele documento, ele não é lícito ou ilícito. O que pode ser lícito ou ilícito é a forma como ele foi obtido. Então, por exemplo, um pacotinho de 1 quilo de cocaína. Pode ser uma prova lícita ou pode ser uma prova ilícita. Se ela foi, esse pacotinho de 1 quilo de cocaína foi objeto de uma busca e apreensão determinada pelo juiz, e daí a Polícia Civil entrou na casa do cara, localizou a droga e apreendeu, é uma prova lícita, sem problema nenhum. Agora, se essa droga foi encontrada pela autoridade policial numa, vamos dizer assim, invadindo a casa do suspeito, essa é uma prova ilícita. Então, não é a prova que é lícita ou ilícita, mas é a forma de obtenção dessa prova. Mesma coisa uma interceptação telefônica. Se alguém está interceptando uma pessoa sem ordem judicial, essa prova é uma prova ilícita. Se alguém está interceptando a cidade inteira, mas com autorização do juiz, é uma prova lícita. E a gente vai ver mais adiante que a obrigação do juiz, quando ele se depara com uma prova ilícita, é retirá-la de dentro do processo. Tá? Muito bem. Está entendendo, gente? Tá. Presunção de inocência. Isso também existe no processo penal. No artigo 5º, 57 da Constituição, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Isso se chama presunção de inocência. Isso está relacionado com uma discussão que vocês podem ter acompanhado no ano passado sobre a partir de que momento que um réu inicia o cumprimento da pena. Se ele inicia o cumprimento da pena só quando já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou ele pode iniciar o cumprimento da pena depois que a sentença foi confirmada por um tribunal, na segunda instância. Tá? Então, vocês sabem que a posição hoje do STF é uma posição de 7-6, é uma posição, vamos dizer assim, muito vacilante, tá? No sentido de que o início do cumprimento da pena é apenas com o trânsito em julgado. Vocês acompanharam isso, por causa do processo do Lula, da condenação dele aqui no TRF4, né? Então, na verdade, o que eu preciso que vocês percebam é qual é a diferença entre trânsito em julgado da sentença penal condenatória e início do cumprimento da pena. Olha só, quando é que transita em julgado uma sentença penal condenatória? Quando não existem mais recursos. Não é o caso do Lula, porque o Lula tem pendentes recursos nos tribunais superiores, no STF e no STJ. Então, tecnicamente, a sentença dele não transitou em julgado ainda. Então, não tem trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não existe mais recursos. A discussão que o STF fez no ano passado era sobre se é possível o início do cumprimento da pena quando eu já tenho a confirmação da sentença em segundo grau. Tá?
e a posição que foi tomada foi uma posição ainda por uma maioria, vamos dizer assim, que não é muito sólida, de 7-6. Essa mesma posição do STF já tem vacilando, ela é vacilante ao longo do tempo. Tá? Próximo princípio. Professor, Oi, fala. ali era uma cláusula pétrea, né? Tu diz a presunção de inocência? Sim, porque está previsto no artigo 5º da Constituição. Pois é, mas a gente sabe que tem projeto de lei para alterar, né? No Brasil tudo é possível. Tem. Isso veja bem, qual é o problema aí, Eduardo? Como é que se altera uma cláusula pétrea? Qual é a discussão que tinha aí? Os recursos para os tribunais superiores, para Brasília, STF e STJ, eles não têm efeito suspensivo. Uhum. Tá? A apelação tem efeito suspensivo, a apelação de sentença. Então, alguém foi condenado, apelou, ele não começa a cumprir pena. Apelou ao Tribunal de Justiça. Daí o Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Os recursos seguintes, que seria recurso especial e recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo. E é por isso que se abriu essa discussão sobre se agora seria o momento, então, de iniciar o cumprimento da pena. Porque se a defesa recorrer da condenação em segundo grau no tribunal, esse recurso não tem efeito suspensivo, então ela poderia iniciar o cumprimento da pena. Qual é a discussão que houve, então, no STF? Se era possível dar início ao cumprimento da pena, em caso de condenação em segundo grau, quando os recursos que existem contra essa condenação não têm efeito suspensivo, diante do princípio da inocência. Mas olha só, o próprio princípio da inocência não significa que ele te afasta da possibilidade de estar com a tua liberdade cerceada. Porque o próprio STF já disse que a prisão preventiva é uma prisão compatível com o princípio da inocência. O que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é aquela prisão de quem não tem sentença ainda, que está respondendo o processo. Aí tu pensa assim, bom, mas como é que tu vai manter alguém preso se ele não tem nem condenação ainda? Isso não ofende o princípio da presunção de inocência? Segundo o STF, não, porque a prisão preventiva é necessária em alguns casos em que existe indício de que o réu vai fugir, vai ameaçar testemunhas ou vai continuar delinquindo. Tá? Então, é por isso que existe essa discussão sobre se eu vou cumprir a pena agora, com a condenação em segundo grau, ou só depois de julgados os recursos dos tribunais superiores, STF e STJ. Tá? Na verdade, o que eles estão pensando em modificar na Constituição é deixar claro que a presunção de inocência não impede a execução da pena a partir da condenação de segunda instância. Que isso não está claro na Constituição, nem para um lado nem para o outro. Então, na verdade, eu acho que o Congresso Nacional quer evitar que essa discussão seja decidida no STF. Porque existe sempre uma disputa de poder entre quem vai decidir em última instância, se vai ser o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional ou de alguma lei, ou o STF através de uma decisão judicial. A gente entra nessa discussão de até que ponto o Poder Judiciário pode inovar no direito mediante decisões isoladas. Tá bem? Professor, mas se esses recursos não tem mais, não mudam a sentença, por que eles existem? Não, eles podem mudar. Os recursos a Brasília, eles podem mudar uma decisão. Só que, segundo o ministro Barroso, no voto dele, nesse caso justamente do Lula, o percentual de êxito desses recursos na esfera criminal é 0,00001.
Uhum. A possibilidade de alteração dessas decisões é muito baixa. Daí o raciocínio que ele fez foi o seguinte: o que seria mais interessante para a sociedade? É tu impedir a execução imediata da sentença com condenação em segundo grau, porque existe a possibilidade de 0,001 dessa sentença ser revista, ou isso seria uma atrocidade porque tu não tem trânsito em julgado ainda. Tá? Discussão difícil, gente, não é fácil decidir isso aí. Tá? Muito bem. Então, chegamos no último princípio que eu vou explicar hoje, que é o princípio da motivação das decisões, que está no artigo 93(9) da Constituição. Tá? O juiz, ele tem um livre convencimento para decidir, ele é independente. Então, e ele também não está vinculado a nenhum tipo de prova em específico. Não existe uma formalidade na prova no processo penal. Qualquer objeto, qualquer depoimento, qualquer perícia pode ser suficiente para formar o convencimento do juiz. Então, uma carta, um bilhetinho, um print de tela, um vídeo, um arquivo de MP3, tudo isso é prova no processo penal, desde que tenha sido obtido por modo ilícito, modo lícito, e não de forma ilícita. Existem alguns casos, ainda no Código de Processo Penal, em que eu exijo alguma espécie de prova específica para uma circunstância. Por exemplo, questões relativas à idade, estado civil. Nesse caso, eu preciso ter certidão de nascimento, ou certidão de óbito, ou certidão de casamento. Isso está no artigo 155, parágrafo 1º. Tá? Na segunda-feira, eu trabalhei um exercício com os alunos de prática, em que era o seguinte, era uma vítima que dizia que tinha 17 anos. Tá? E ela não trouxe certidão de nascimento, nem o promotor trouxe, nem a defesa trouxe a certidão de nascimento que comprovava que ela tinha 17 anos. Ela só tinha a carteirinha do clube. A carteirinha do clube não é prova de nada. Tá, gente? Segundo o artigo 155, parágrafo 1º, eu preciso ter certidão. Então, a questão era se essa vítima, se eu podia aplicar a agravante de crime praticado contra menor ou não, sem a certidão de nascimento. E a resposta é não. Porque para a idade e estado civil, é essencial que eu tenha uma certidão de nascimento. Ou de casamento, ou de divórcio, etc. Para todas as outras circunstâncias, qualquer elemento serve de prova. Não necessariamente documento civil. Tá? Bom, o que mais a respeito da motivação das decisões? A decisão que não tem uma motivação, ela é nula. E todos os atos que decorrerem dela também. Então, é preciso estar atento para isso aí. Os tribunais admitem a chamada fundamentação per relationem. Essa aqui, Se vocês já viram sentenças ou acórdão, vocês já viram isso. O que é a fundamentação per relationem? Tu usa as palavras de outra pessoa para fundamentar uma decisão tua. Então, por exemplo, o juiz defere a busca e apreensão se reportando ao parecer do promotor. Adoto como minhas razões o parecer do promotor. Ou adoto como minhas razões o parecer do procurador de justiça. Ou adoto como razões a fundamentação trazida pela delegacia de polícia. Nesse caso, quem está proferindo a sentença não fez uma decisão original, mas se reportou a uma fundamentação feita por outra pessoa. E isso é possível, isso é permitido. Também, gente?
Decisões que são importantes, que devem ser fundamentadas. Eu botei aqui, sobretudo as decisões sobre prisão e liberdade. E eu coloco sobre prisão e liberdade porque, em geral, eu já vi vários casos de decisões sobre prisão muito mal fundamentadas. E a própria decisão sobre o recebimento da denúncia, quando o juiz recebe ou não a denúncia oferecida pelo promotor. Tá bem, gente? Então tá, deixa eu só mostrar uma coisa, deixa eu encaminhar o encerramento da nossa aula. O que eu vou deixar para vocês hoje? Eu vou deixar esse novo Prezi, deixa eu só anotar porque eu fiz muita promessa, eu não quero ser que nem político, né? Que promete e não cumpre. Tá? Então eu vou colocar o novo Prezi, que eu usei na aula de hoje. Eu vou colocar a apresentação da Emanuele no TCC dela semestre passado, sobre o artigo 28. Estou notando. E vou colocar o vídeo da aula de hoje, tá? Tudo isso vai ficar no tópico 1, sistemas processuais, persecução penal e princípios. Tá? E na aula que vem, a gente vai encerrar os princípios e eu vou também liberar para vocês, deixa eu ver, aqui, ó, só um pouquinho, onde é que está o meu AVA? Eu vou liberar para vocês um texto de um autor que eu gosto muito, que é do Edilson Bonfim. Ele vai ficar no AVA de vocês em PDF, que é um texto sobre princípios do processo penal, que é complementar à aula de hoje, tá? Então, vocês vão ganhar o novo Prezi, a apresentação da Emanuele, o vídeo da aula de hoje, mais o texto do Edilson Bonfim. Tá bem, gente? Então, tem bastante material para vocês brincarem aí. Tá certo? Então tá, gente. Nossa aula, essa é a nossa aula de hoje, tá bem?